Oi, seja bem-vindo a mais um A História da Foto. Hoje, na companhia do professor Virgílio Cacheta Reis, nós vamos analisar, estudar, comentar sobre uma foto do ex-presidente João Goulart, conhecido como Jango, numa visita que ele fazia à China, então, no ano de 1961. João Melchior Marques Goulart, ele recebeu do governo chinês o convite para visitar a República Popular Democrática da China, dado a simpatia que existia entre o governo chinês e aquela figura que tida como de tendências de esquerda. Então, João Goulart vai, autorizado pelo Congresso Nacional, visitar a China. Professor, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez obrigado pelo convite. Já de uma primeira vez, de um primeiro momento, eu faço uma pergunta, professor. Nessa oportunidade, então, João Goulart, na China, Jânio Quadros renuncia à presidência da República no mês de agosto de 1961, justamente no momento em que João Goulart está, então, no país asiático. Haveria ali uma armação, um pensamento, alguma coisa de Jânio Quadros dizendo: vá, que quando você for eu vou aproveitar para estabelecer uma crise e levar a uma situação em que a minha renúncia não seria aceita, eu volto com força, eu permaneço com força na presidência da República. Existe essa possibilidade? Você consegue imaginar que isso tenha sido um raciocínio de Jânio Quadros? Sim. Jânio parecia intempestivo às vezes, mas ele era cerebral. Então, nesse sentido, encaminhar o vice-presidente, que tinha fortes vínculos, ideológicos, com Getúlio Vargas, com o trabalhismo. Na época da Guerra Fria se identificava muito o nacionalismo, o trabalhismo, como se fossem automaticamente comunistas, nessa linguagem mais reduzida, mais simplificada da Guerra Fria. Então é possível que Jânio Quadros tenha tentado se aproveitar dessa situação, ao aproveitar a viagem simbólica de um vice-trabalhista à China comunista, de maneira que ele pressionasse o Congresso a lhe conceder mais poderes em troca da continuidade. Só que a manobra teve o resultado inverso. Certo. Professor, o governo brasileiro ele buscava uma política externa de não alinhamento. Quer dizer, ele se abria para países asiáticos, se abria para países que estavam buscando sua independência, que tinham conseguido independência recente na África. E aí a minha pergunta é: se justificava naquele momento essa viagem? Era essa a justificativa do não alinhamento, essa viagem de João Goulart à China? Sim. Tanto a China esperava auferir ganhos políticos e econômicos, como o Brasil também. Embora a China fosse comunista, ela nunca quis ficar na órbita da União Soviética. Ela queria caminhar, digamos, com as próprias pernas e, digamos, uma oportunidade de ter laços com o maior país da América Latina era um momento de ouro, no sentido de se afastar, não romper, se afastar da União Soviética, e para o Brasil também, não de romper, mas de se afastar um pouco dos Estados Unidos. Mostrar uma autonomia, mostrar, digamos, que o Brasil tinha condições de formular o seu próprio destino dentro do arco ocidental. Não significava romper com a chamada democracia capitalista, mas ter mais autonomia
como outras potências tinham, né? A França, a Inglaterra, né? A Itália, né? Então a própria Argentina. Então, digamos, esse posicionamento do Brasil foi correto, né? A chamada política externa independente, no sentido de providenciar ao país uma maior autonomia, uma maior proximidade com países africanos e asiáticos que estavam num processo acelerado de descolonização e de afirmação, portanto, das suas independências, e também, né, digamos, do firmamento do seu próprio destino, né? E o Brasil enxergou nisso uma possibilidade de ter laços políticos e também vínculos econômicos, né, novos mercados. E por isso a viagem à China seria mais simbólica pelo peso que a China tem, e nesse sentido, né, numa escala mais modesta, naturalmente, o Brasil se antecipa aos Estados Unidos em mais de uma década, quando o presidente Nixon iria à China, né, acompanhado do hoje centenário, né, Kissinger, né? Muito bem observado, né? O Brasil se antecipa, então, a essa aproximação com o gigante asiático. É interessante observar, professor, que João Goulart ele já era uma referência nessa relação Brasil-China, quando ele era vice-presidente de Juscelino Kubitschek, né? Uhum. Em que se estabelecem as relações, e ele teve uma ação importante nessa aproximação. Professor, a gente faz essa análise internacional, mas voltemos então para a questão interna. Em um outro episódio em que a gente tratou de Jânio Quadros, em sua eleição, na carreira bastante rápida que ele teve de ascensão de vereador a presidente da República em 14 anos, a gente analisou um pouco João Goulart. Agora, a pergunta, uma observação que eu faço, professor, é que João Goulart ele pode ser tido como, no século XX, na segunda metade do século XX, o personagem mais importante da política brasileira. Por ação, e talvez até por omissão também, ou talvez não por omissão, ou por ação, qualquer um desses dois comportamentos. Porque ele, ministro de Getúlio Vargas, no governo de 50, ele é vice de Juscelino, ele é vice de Jânio Quadros, ele ascende à presidência da República, e praticamente tudo aquilo que acontece em 64 e pós-64, no final desse século, é por conta desta figura, João Goulart. Sim, ele é, de certa forma, a ponte do trabalhismo entre Getúlio Vargas e Leonel Brizola. Vargas, então, sai de forma dramática em 54, com o suicídio. João Goulart é o herdeiro, né, do trabalhismo, mas como falece pouco mais de uma década, né, depois de derrubado, então o cunhado é quem continua, e curiosamente, fora do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né? Então ele é essa ponte, vamos dizer, política entre o pioneiro Vargas e, de certa forma, o sucessor, o Brizola, né, cujas raízes na política vão perdurar até o final do século XX e início do século XXI, né? Mas aí já mais desligadas, digamos, daquele trabalhismo de inspiração também positivista e castilhista também, né? Professor, e na condição de ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, no governo de 50, ele já inicia um conflito com os militares. Isso. Ele, quando ministro do Trabalho, propôs um reajuste expressivo do salário mínimo, e houve uma manifestação por parte de dezenas de oficiais com patentes, se não me engano, entre a de major e a de coronel, né? Houve um manifesto famoso em que Getúlio Vargas se viu obrigado a exonerar Goulart do cargo, mas manteria o reajuste depois. Então Vargas
como alguém hábil na política, né? Ao mesmo tempo em que ele sacrifica quase que o sucessor, e que terminaria sendo, né, mais adiante, ele mantém, por outro lado, o reajuste que faria com que a aura dele, né, de líder se mantivesse, principalmente entre os trabalhadores urbanos, né? Então, Vargas conseguiu equacionar, mas depois terminaria não conseguindo, e a forma que ele encontra para não ser derrotado, ao ter de renunciar ou ao ter a perspectiva de ser deposto, seria a mais dramática, né? Que seria o suicídio. Professor, na condição de vice-presidente de Jânio Quadros, além dessa viagem à China, se alguma coisa chama a atenção, pode-se observar alguma coisa de importante nessa atuação de João Goulart? Ele em 64, quando ele assume a presidência, então, os atritos começam. Uhum. Ele já dava sinais na condição de vice-presidente? Fustigava, alimentava desentendimentos, alguma coisa assim? Ele assume num momento muito tenso da política, que é a renúncia inesperada de um presidente eleito com muito apoio popular, mas ao mesmo tempo sem condições de manifestar isso, porque Brasília não tinha uma população expressiva como em São Paulo ou no Rio. Os meios de comunicação se limitavam basicamente, ainda que não fossem únicos, né, ao rádio, que tinha um alcance amplo, mas aos jornais, que eram um alcance menor, à classe média, e a televisão, que ainda engatinhava de certa forma. Então, Quadros não soube, digamos, num novo ambiente, que era Brasília, se comunicar. Então, Goulart assume num momento tenso e que falta a ele, digamos, o apoio político necessário para poder viabilizar as chamadas reformas de base, que até hoje não foram feitas, né? Se tem dificuldade hoje, mais dificuldade deveriam ter à época. Né? À época. Né? Então, falar em reforma agrária há 60 anos era quase que um tabu, ainda que fossem os Estados Unidos os grandes patrocinadores na Guerra Fria, tanto com a Itália, com o Japão e com a Coreia. Mas no Brasil, dada a concentração fundiária, identificava-se reforma agrária como algo ligado ao comunismo e não como um instrumento necessário de estímulo à economia local, à descentralização. Né? E o curioso é que, em sendo Goulart um latifundiário, é ele que propõe uma reforma agrária. Né? Então, algo surreal, né? Que nós aqui na América Latina temos muito contato, né? Não é à toa que a literatura hiperrealista vai ter muito destaque, né? Então é um grande fazendeiro que propõe a reforma agrária. Um outro aspecto, né, além da questão fundiária, se refere também ao controle da inflação e de que modo controlar. Né? De novo, então, as duas visões que existiam na época, que uma seria a chamada hoje ortodoxa, considerando a inflação como um fenômeno essencialmente econômico, e a outra que seria heterodoxa, ao vislumbrar a inflação também como um fenômeno político, em função de uma disputa entre os segmentos, né, econômicos, de forma que se verificasse qual que ganharia mais. Se era o setor financeiro, se era o setor agroexportador, se era o setor industrial, mas já se sabia quem perderia mais, que era a classe trabalhadora, que tinha menos mecanismos de defesa, uma vez que a correção automática, né, Sim. não havia. Quer dizer, esse carimbo de comunista João Goulart recebe, ou de esquerdista, por conta da tentativa da reforma agrária. E bem lembra o senhor, e ele um proprietário de terras, né? Isso. No Brasil, na fronteira com o Uruguai. Fazendeiro no Uruguai também, né? Também. Fazendeiro no Uruguai, e fica com carimbo que talvez não lhe fosse devido. Que era algo que o governo americano na região
iria colocar, e havia já um caso dramático, que foi o caso da Guatemala, em 1954, em que o presidente Jacobo Arbenz, ele mesmo de origem militar, né, havia proposto que nas terras não cultivadas da United Fruit fosse feita a reforma agrária. Não era nem, digamos, nacionalizar e depois distribuir as já cultivadas, eram as que, né, estavam de lado. Isso foi suficiente para que ele sofresse um golpe de Estado. E em função da nacionalidade suíça, né, da dupla nacionalidade, ele conseguisse sair do país. Então, já havia essa questão, né? E para os americanos, até antes ainda da Guerra Fria, ou antes da Segunda Guerra, que foi a reforma agrária feita pelo México na Revolução de 1910, que talvez tenha sido a maior tentativa na região, e que afetou interesses de empresas norte-americanas, né, principalmente na área de mineração. Então, vamos dizer assim, as corporações norte-americanas, a reforma agrária na região era um problema. Era um problema. Junta-se a essa também a de Velázquez Alvarado, né, já no final da década de 60, no Peru. Ele também, estou falando do presidente da Guatemala, de origem militar, e que faz uma tentativa de reforma agrária, e outras que eram tidas como não bem vistas, né? Como subversivas. Né? Subversivas pelo capital americano. Professor, agradecemos sua companhia na análise dessa foto, da visita do presidente João Goulart, o Jango, à China, período em que se dá então a renúncia de Jânio Quadros à presidência da República. Agradeço a sua companhia e nós o aguardamos para um próximo A História da Foto.